Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz de Cristo. Nós vamos refletir hoje sobre a mensagem que traz aqui para nós o livro de Ruth. Nós vamos falar um pouquinho sobre as escolhas, que é o tema até da nossa reflexão hoje, é que as escolhas têm consequências. E a gente vai poder ver isso aqui, como que aconteceu na vida de duas mulheres, Noemi, Ruth, né? A consequência das escolhas que elas fizeram na vida delas. Então eu convido os irmãos a abrirem em Ruth, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim: Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o teu Deus. Então aqui tem até uma declaração, né? Há quem diga que é uma das mais bonitas da Bíblia, né? Uma declaração de amor, de fidelidade, de lealdade aqui a uma pessoa que é a Noemi e também a Deus. Para a gente poder entender um pouco essa história aqui, né? Como que chegou a esse momento. Começa com a história de Elimeleque, que era o marido de Noemi, e ele sai de Judá, fugindo da seca, e vai procurar abrigo lá em Moabe. Lá ele vai com a sua esposa e seus filhos, e os seus filhos casam com mulheres daquela terra, mulheres moabitas. Uma se chama Orfa e outra se chama Ruth. Com o tempo, o marido de Noemi morre. Tempo depois, morrem também os filhos de Noemi. Então ficam aí 3 viúvas desamparadas. Logo, Noemi pensa, bom, já que agora eu estou sozinha, não há quem possa por mim, eu vou voltar para minha terra, que é Judá. Só que aí quando ela toma essa decisão, ela diz o que para as suas noras? O aconselha, nos versículos anteriores ali, ela aconselha as suas noras a voltarem para a terra delas, para junto dos parentes. Né? Elas saem já de Moabe e é como a história dá a entender que no meio do caminho Noemi diz para elas: volta para o meio dos seus parentes, lá para sua terra. E Orfa chora, diz que elas choram em alta voz porque não querem deixar Noemi. A gente percebe aqui que o relacionamento de Noemi, aqui dessa sogra com as suas noras, era muito bom, porque o tempo todo Noemi chama de minhas filhas, de filhas minhas, e aqui o capítulo 1 diz que elas choram quando Noemi diz para elas irem embora, voltar para os seus parentes. Elas choram. Depois de todo esse diálogo aqui, Orfa decide voltar para o meio de seus parentes, mas Ruth diz que não, que ela vai seguir com Noemi. E ela declara isso aí no 16 e diz assim: não me peça para que eu vá embora, porque eu vou para onde você for. E ela aqui ela faz uma declaração, né, para que a gente entende, quando ela diz que o teu povo é o meu povo e que teu Deus é o meu Deus. Vamos pensar um pouquinho. Ela era moabita, né? Os moabitas eram um povo idólatra que adorava vários deuses. E voltar para os parentes, continua a voltar para a terra lá dos seus parentes, provavelmente seria voltar para esses deuses e voltar para a prática de vida que ela tinha antes de se casar, né? E aqui a gente consegue compreender que com a família de Noemi, o ensino de Noemi, essa mulher que conhece Deus, o único e verdadeiro Deus, e ela se converte a Ele. Tanto que nesse momento aqui, ela diz que ela não quer ir para nenhum outro lugar que não seja no mesmo lugar que Noemi vai. Noemi está indo para Judá, ela está indo lá para a terra do povo de Deus, do povo que adora a Deus, e é para lá que Ruth quer ir. O que isso nos faz pensar? Que o tempo todo a nossa vida ela é permeada por escolhas, né? Todo tempo a gente tem que fazer escolhas. E a gente precisa entender como que a gente tem feito essas escolhas. O livro aqui, é claro, ele não dá informações sobre Orfa, né? Diz que ela se despediu de Noemi e voltou para sua terra, lá para os seus parentes. Mas o livro não diz qual é o desfecho de Orfa. Eu acredito que não tenha nada para acrescentar, já que aqui o livro não falou. Mas sobre Ruth, fala muitas coisas boas. A escolha de Ruth para ir para uma terra que ela não conhecia, e talvez sem saber como seria, porque ela com Noemi, 2 mulheres sozinhas naquela época desamparadas, como que seria a vida dessas mulheres? E no versículo 17, a Ruth ela ainda afirma
que onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Quando ela fala isso aqui, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, ela está declarando que ela confia no Senhor. Ela vai para uma terra desconhecida, não sabe como será a vida dela, junto com Noemi, ela não tem noção nenhuma. Sabe como eram as mulheres desamparadas naquela época, né? Se não tivesse quem cuidasse delas, normalmente eram dois destinos, ou a prostituição, ou viver como mendiga, pedindo as coisas para poder sobreviver. E ela decide ir, entendendo que ela está indo, que a escolha dela está levando ela na direção de Deus, do povo de Deus. E ela fala que é lá que ela quer estar, é para lá que ela quer ir, e que o Senhor, que cuida dela, que é o dono da vida dela, vai fazer com ela o que ele quiser. E Ruth colhe os frutos dessa escolha que ela faz aqui. Vocês dando sequência, né, à leitura do livro, que são apenas 4 capítulos, leia porque é uma história muito linda, muito bonita, com um final feliz. Diz que lá, orientada por Noemi, né, porque Noemi o tempo todo aqui dá conselhos e orientações para Ruth, Ruth conhece o seu resgatador, que vem a ser Boaz, né? Aqui ela conhece Boaz, que vem a ser o resgatador delas, que era um parente mais próximo. Depois que ele assume aí de resgatar essas duas, que é assumir a responsabilidade, né, sobre a vida delas, de adquirir a propriedade que ficou do falecido, dos falecidos, ele aqui ainda propõe casamento para Ruth. Ruth ainda casa com Boaz e eles têm um filho, né, que aqui eles chamam de Obed. E Obed vem a ser o pai de Jessé e Jessé é pai de Davi. Ou seja, dessa linhagem aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é dessa linhagem aqui, dessa família, dessa descendência. Ou seja, Ruth, ela era uma mulher moabita que conhece a Deus. E depois que ela conhece a Deus, ela quer viver para Deus. Ela quer seguir os seus caminhos, ela quer ir na sua direção, ela quer ouvir conselhos de pessoas que também servem a esse Deus e andam nos caminhos de Deus. Aí está a diferença das escolhas que nós fazemos. Em que você tem baseado as suas escolhas? As suas escolhas, elas têm sido feitas em que direção? Pense hoje se as escolhas que você está fazendo te levarão para ajudar a cidade do povo de Deus, onde Deus é adorado, ou vai te levar para Moabe. Moabe, que é a terra lá de vários deuses, de idolatria, em que as pessoas fazem tudo o que elas querem, se entregam às suas paixões e seus prazeres. Nós precisamos hoje entender, pensar um pouquinho nas escolhas que nós fazemos, que todo o tempo nós temos que fazer escolhas, não é? Baseadas em que têm sido as nossas escolhas. O livro de Ruth nos mostra e nos garante que quando nós fazemos escolhas que vão na direção de Deus, ser bem-sucedido é 100% garantido. Porque Deus honra aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que servem a Ele e que escolhem viver para Ele. Então que Deus nos abençoe, Deus nos oriente nas nossas escolhas, nos ajude a pensar, buscando a orientação de Deus, para que em tudo, além de sermos bem-sucedidos, façamos a vontade de Deus, possamos alegrar o coração de Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo para Deus nos ajudar? Senhor, nós rogamos, Pai, as Tuas misericórdias sobre nós, porque nada sabemos, Senhor, e porque nada podemos fazer sem o Senhor nos ajudar. Nós precisamos de Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha com grande poder sobre nós, Senhor, submetendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Ti, Senhor, para que tudo que a gente for fazer, as escolhas que formos fazer, os caminhos que escolhermos nessa vida, Senhor, seguir, levem sempre na Tua direção. Nos ajude, Deus, vencer o pecado que bate à nossa porta. Nos ajude a vencer as ilusões, as seduções, as mentiras desse mundo e acreditar e confiar no que a Tua palavra diz acerca de nós, acerca do Teu amor, acerca da salvação, acerca das Tuas bênçãos, Senhor, acerca do relacionamento que temos e podemos ter com o Senhor. Que o Senhor seja aquele que venha suprir todas as nossas necessidades, Pai. Tem misericórdia de nós, nos ajude. Visita, Senhor, esse Teu filho, essa Tua filha nessa hora, Deus, que precisa tomar decisões, que precisa fazer escolhas.
Que o Senhor venha poderosamente, Deus, orientar, capacitar e abençoar como só o Senhor pode. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Fiquem na paz de Cristo, meus irmãos.